Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui eu estou bem atrasado nele. É um vídeo que eu queria ter feito já, talvez em 2015, quando eu comecei com o canal. Mas eu estava com esse livro um pouco perdido. Eu tive uns problemas na biblioteca. Uma prateleira, uma estante na verdade, caiu com várias prateleiras. Eu fiquei com alguns livros empilhados. Bom, enfim, o livro estava sumido. Eu não estava achando o livro e eu não faço resenha se eu não tiver com o livro na mão. Então, é uma resenha que está atrasada, tá? Mas ela está saindo hoje. Tem que explicar aqui uma... Bom, eu vou mostrar o livro. Aqui. Political Ponerology. E aqui o autor. Andrew Lobachevsky. Dá para você ver na capa, né? Tem alguns dos maiores ditadores dos nossos tempos. Aliás, não só alguns ditadores. Aqui na capa tem até Bush, enfim. Não vem ao caso. A capa desse livro, essa edição, eu não sei se ela é americana ou se ela é canadense. Deixa eu checar aqui. Ela é canadense, tá vendo? Vou colocar aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Deu pra ver aqui embaixinho, ó. Printed in Canada. Não dá pra ver direito. Oh, caceta. Aqui, ó, deu, né? Printed in Canada. Bom, esse livro eu comprei em 2012, 2013, não lembro exatamente. Eu comprei lá fora, comprei no exterior. Quando eu comprei esse livro, eu até na época não tinha não tinha a menor ideia de que um dia eu teria um canal no YouTube. Mas eu usava muito Facebook. Era obrigado a usar Facebook. Uma das minhas funções profissionais era gerenciar algumas contas ali no Facebook. Então eu usava muito Facebook. Eu acabei postando a foto desse livro quando ele chegou. Eu estou falando, eu comprei, não que eu fui buscar no exterior. Eu comprei de uma livraria da Inglaterra. Inclusive já dei a dica aqui. O nome do site, o nome da livraria se chama The Book Depository. Ela fica na Inglaterra e é uma livraria muito boa. Na época, o governo Dilma não tinha arruinado os Correios, então e o dólar não estava hiperinflacionado, e você conseguia comprar livros nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. Você pagava lá $20, o dólar estava 2,50, chegava aqui a R$ 50. Essa livraria aqui, ela dava frete grátis, então você não pagava nem frete. Então compensava muito comprar livro lá fora e chegava em 20 dias. Depois que o PT, através da jumenta Mor, Dilma, conseguiu destruir os Correios, aquilo que levava 20 dias passou a levar 4 meses para chegar. Aí eu parei de comprar porque simplesmente quando leva muito tempo, você não sabe se aquele livro extraviou ou se ele vai chegar um dia. Tá certo? Você compra para esperar 4 meses para chegar um dia, aí você reclama com a livraria, só que a livraria sabe que o livro já chegou no Brasil. A questão é que chegou no Brasil, mas não chegou para você. Então cria um problema entre o comprador e o vendedor, porque na verdade a falha está na logística do correio aqui. Então esse livro ficava meses lá em Curitiba. Eu cheguei a comprar no mesmo dia 4 livros, e cada um chegou com um intervalo de um mês. Quer dizer, não tem condições, né? Aí eu parei um pouco de comprar livro lá no exterior, porque os correios não davam mais esse suporte. Mas enfim, no dia que eu recebi esse livro, eu coloquei a foto desse livro no Facebook, fiz um post e disse, queimei a língua, obviamente. Falei, esse é um dos livros fundamentais para você entender o Brasil que a gente estava vivendo naquela época. Só que é um livro, eu até coloquei, eu tenho certeza que esse livro nunca será traduzido no Brasil. Então comprem no exterior. E eu queimei a língua, porque em 2000
sei se 2015 ou 2016, realmente o livro foi traduzido aqui no Brasil, pela editora Vide. Então, é por isso que eu estou mostrando aqui. O meu livro, ele é em inglês, eu li em inglês. Eu não vou comprar o livro em português, porque eu já li em inglês, que é a língua onde que foi escrito o livro. Mas se você não lê inglês, então você compre o livro em português. Em português ele se chama Ponerologia Política, se eu não me engano. Não, é Ponerologia. Agora eu não lembro. Eu não lembro, mas vai estar na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, quando eu colocar, eu vou colocar o texto, o título em inglês, que é o livro que eu estou fazendo, ele é em inglês, e vou colocar entre parênteses o título dele em português. Ele foi lançado pela Vide Editora, é uma editora de Campinas. Acho que é Ponerologia, Psicopatas no Poder, tá? Se eu não me engano é isso. Ponerologia, e tem o subtítulo, Psicopatas no Poder. A foto é uma capa preta, tem acho que uma mãozinha assim, com um negócio, uma lista vermelha e uma lista branca. Você acha na internet. Você compra na Amazon, compra na Cultura, compra na Saraiva, tem em qualquer livraria. Você pode comprar, inclusive, diretamente na própria Vide Editora, que eles vendem direto ao cliente. Tá bom? Não sei como é que está a tradução. Não sei se a tradução foi bem feita ou não foi bem feita, porque eu li no original, neste aqui. Tá certo? Então, eu acredito que esteja boa, porque eu tenho muitos livros da Vide e eles fazem um bom trabalho. É uma editora que faz um bom trabalho. É meio careira, tá? Infelizmente, no Brasil, as editoras que traduzem os, os livros supostamente de direita ou que não sejam de viés de esquerda, normalmente quem traduz ou é a Realizações ou é a Vide Editora. E são duas editoras extremamente caras. Mas elas vivem fazendo promoções e tal. E além do mais, você pode comprar através da Amazon, que a Amazon sempre dá desconto. Pode ser 20%, pode ser 50%, pode ser 70%, depende do dia, mas desconto sempre tem na Amazon. E eu não ganho nada para falar isso, mas eu tô é um serviço para vocês. Bom, do que se trata esse livro? Esse livro, durante a época da invasão comunista, vamos dizer assim, invasão comunista no leste europeu, durante os tempos da ex-União Soviética. Na Polônia, algumas coisas começaram a mudar no dia a dia da Polônia. E o Andrei Lobachevsky era um estudante naquela época, ele estava cursando a sua universidade, junto com alguns seus colegas e tal, e ele descobriu, começando a frequentar a escola, que os professores que estavam dando aulas para eles começaram o que eles estavam falando era diferente daquilo que eles tinham no passado. A maneira de dizer, a maneira de contar, a maneira de tratar a coisa era completamente diferente do que eles tinham antes. E ele não estava entendendo por que estava acontecendo aquilo ali. E ele via que os seus colegas estavam mudando os seus comportamentos, mudando o comportamento da pessoa mesmo, estavam mudando a sua personalidade. Então ele e um grupo de outros estudantes, ele é um psiquiatra, é um grupo de outros estudantes da Polônia resolveram estudar esse fenômeno que estava acontecendo na sociedade polonesa, invadida, né, daquela época do comunismo ali. E eles começaram a descobrir que havia um elemento um elemento novo ali, um elemento que eles não tinha sido detectado ainda na história do mundo, vamos dizer assim, pelo menos não analisado sob o ponto de vista da psiquiatria. E eles descobriram esse elemento do poneros, poneros ou poneros. Poneros é o mal. Ponerologia é o estudo do mal. Logia é estudo, poneros mal. Então, ponerologia é o estudo do mal. Então, eles estavam vivenciando na universidade, com aqueles professores, como é que o mal se disseminava naquela sociedade polonesa. E eles estudaram esse fenômeno durante 30 anos. Claro, depois eles começaram a ser perseguidos e tal. Praticamente o grupo todo foi morto. O único que restou foi o Andrei Lobachevsky. E foi ele que publicou o trabalho. Na verdade, esse aqui é o terceiro manuscrito dele, é o terceiro livro. O primeiro livro, que ele estava quase finalizado, ele recebeu uma informação que a casa dele ia ter uma batida policial, da Polícia Vermelha,
E ele teve que queimar, jogou na lareira e queimou o livro, porque senão ele seria preso, possivelmente morto. Aí ele reescreveu novamente esse livro e ele entregou para um turista que estava passando ali pela Polônia com a intenção de que esse turista tirasse esse livro do país e entregasse para uma certa pessoa em outro país. E esse turista simplesmente sumiu, desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu com esse manuscrito. Então, quando ele conseguiu sair da Polônia e ir para os Estados Unidos, passou a viver nos Estados Unidos, ele começou a ter que... os trabalhos dele tinham sido destruídos. Toda a parte de exemplos, de documentos, tinha sido praticamente destruída. Então ele teve que refazer, teve que reescrever pela terceira vez esse livro com o que ele tinha na cabeça da pesquisa. Então muitos dados se perderam. Mesmo assim ele conseguiu publicar esse livro. O livro saiu em nome dele, mas ele conta no livro que é uma pesquisa de muitas outras pessoas, não é uma pesquisa só dele. E o que é... Agora vamos entrar... Deixa eu tomar. Do que se trata, então? Eu não vou falar não vou contar o livro inteiro, senão tira a graça e vocês não vão ler o livro. Eu quero que vocês leiam o livro. Então, qual que é o problema? Qual que é o esquema principal do livro? É que existe uma porcentagem de pessoas na população, que eles estimaram em torno de 3 a 6% da população mundial, que são pessoas que nascem com uma psicopatia específica. A gente sabe que existem psicopatas pelo mundo. Quais são as principais características de um psicopata? A principal característica, eu já fiz vários vídeos comentando resenha de livros sobre psicopatia, que é um ramo do conhecimento que eu gosto de estudar. Se vocês procurarem no canal, vocês vão achar vários livros sobre isso. O psicopata, ele não tem os sentimentos, assim, ele não tem empatia com as pessoas, ele não tem sentimentos, ele não sente as pessoas, ele não tem os sentimentos que a gente tem. Ele não se emociona diante de uma beleza, de uma pessoa com algum problema, ele não tem empatia, quer dizer, você vivenciar aquilo que a pessoa está vivenciando, enfim, ele não tem esses sentimentos. O cérebro dele funciona de uma maneira um pouco diferente. Quando você está, por exemplo, assistindo um filme, sei lá, um filme de guerra, você vê pessoas sendo mortas, dizimadas, você vê um ataque nuclear, um ataque químico, um monte de gente. Então essa visão, ela atinge uma área do seu cérebro que estimula a emoção. Às vezes você chora, você se emociona por causa daquele drama que você está vendo ali. Mesmo sabendo que é uma ficção, mas você está entrando naquela história. Quando você lê ou assiste um filme, é ficção, mas você está dentro você está vivendo aquele faz de conta. Então, você tem as emoções afloram em você. Você pode chorar, pode se emocionar, enfim. O psicopata ele não tem essas emoções. Ele vê uma carnificina, vê um massacre, alguma coisa, ele não chora, ele não se emociona, ele não sente nada. Ele não sente, ele não tem empatia por aquele povo que está sendo morto, dizimado. Ele não tem essa emoção. E no caso dele, essa visão acaba aguçando a parte da comunicação. Então ele consegue articular muito bem. Então ele consegue, vamos dizer assim, ele consegue manipular as pessoas que têm essa emoção. Ele sabe que essa emoção existe, ele sabe que as pessoas têm esse tipo de emoção, só que ele não tem. Então ele consegue, através da conversa, do diálogo, manipular essas pessoas com esse tipo de emoção para o objetivo que ele tem em mente. Então, vou dar um exemplo muito claro que aconteceu recentemente. O Lula, no funeral da mulher dele. Qualquer pessoa decente, qualquer pessoa normal que perde a esposa, depois ainda mais de um casamento de, sei lá, 20, 30 anos, no dia do funeral você está triste, você está cabisbaixo, você está com a sua energia vital baixa, você está naquele momento reflexivo, momento sentido, momento de dor, certo? Isso é uma pessoa normal. Agora, um psicopata, o que faz um psicopata? Ele não está sentindo a dor daquela pessoa. Ah, ela morreu. Dane-se, não estou sentindo isso. Nada me dói. Eu não estou preocupado com isso.
O fato é o seguinte, ela morreu, como é que eu posso usar isso para o meu proveito? Então eu subo lá no palanque, ela está morta, minha esposa está morta, eu subo lá no palanque e eu tento usar a morte da minha esposa como o quê? O que eu vou fazer? Eu vou mexer com a emoção do povo brasileiro. Todo mundo está filmando, está todo mundo focalizando esse enterro. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a emoção das pessoas, que as pessoas estão vendo, que, pô, minha esposa morreu, então boa parte do povo brasileiro estava triste, estava chateado, morreu uma pessoa tal. Então eu vou usar, canalizar essa emoção que as pessoas estão tendo, de pena de mim, porque eu perdi a esposa e tal, eu vou usar esse sentimento em meu proveito. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar colocar que ela morreu, não porque ela teve um AVC. Não, ela morreu porque ela, assim, ela foi perseguida, ela estava amargurada, porque tem pessoas do mal, esses caras aí do Ministério Público, da Polícia Federal, o juiz da Lava Jato. Esses caras são muito malvados, eles querem o mal das pessoas, eles querem me perseguir. Olha só o que eles fizeram com a minha mulher estava angustiada, porque ela também era investigada. Aí ela ficou triste, coitada, depressiva, olha o que aconteceu, acabou tendo um AVC e morreu. Olha só que tristeza. Mas assim, a culpa não é dela, assim. A culpa é das pessoas que estão perseguindo a ela, que estão perseguindo a mim. Ou seja, ele usou um fato de comoção das pessoas para canalizar um discurso em benefício dele, para que você tivesse, para que ele tentasse mexer no coração das pessoas, para que as pessoas que estivessem assistindo aquilo ali realmente ficassem, puxa, será mesmo então que ela foi morta por causa dessa perseguição que estão fazendo com ele? Será que foi isso que aconteceu? E as pessoas que estão realmente sentindo a perda de uma mulher, então, assim, o funeral é sempre triste para todo mundo, né? Então as pessoas têm aquele sentimento de perda, de tristeza. Então as pessoas que estão assistindo, poxa, será mesmo que é isso? Será que ela morreu mesmo porque ela estava magoada, porque ela estava angustiada, porque ela foi perseguida e tal? E será que foi isso que fez ela morrer? O povo brasileiro, na sua maioria, é formado por pessoas boas, pessoas que têm emoções. As pessoas não sabem que isso é simplesmente o ato de um psicopata. Você está vendo, quem estuda, quem sabe o que quer, é um estudo de caso. Você está vendo um psicopata agindo no seu dia a dia como um psicopata. Só que a maioria das pessoas não sabem disso. A maioria das pessoas acha que aquilo ali realmente foi mesmo. Tem muita gente que, se você perguntar, não, realmente, coitado, ela foi perseguida, por isso que ela teve. Então, o Lula já está lascado. Ele sabe que ele não tem como escapar. Mais dia menos dia ele vai ser preso. Ele já tem ele já é réu em 5 inquéritos, tem 230 e poucas acusações. Não tem como ele escapar. Então, aconteceu um fato novo, que provavelmente ele não estava prevendo, que o fato que foi a mulher morrer, foi uma fatalidade. Então, o psicopata raciocina assim, aconteceu essa fatalidade, como é que eu vou canalizar essa fatalidade que aconteceu em meu benefício? Então, esse é o raciocínio de um psicopata. Eu estou... felizmente aconteceu esse tipo de fato, porque eu consigo exemplificar o que é um psicopata no poder. O que é um psicopata manipulando as massas, manipulando a emoção das massas para aquilo que é interesse dele, pessoal dele. Você vê ao vivo e a cores uma pessoa que deveria estar triste, deveria estar chateada porque perdeu a companheira, porque perdeu a esposa, e não. Ela está em pleno domínio das suas funções comunicativas e usando aquele fato que aconteceu, aquele fato fortuito, em benefício próprio. Assim, tudo que acontece de mal, como eu não sinto, para mim não tanto faz como tanto fez, então eu tento, tudo que for possível, eu vou tentar canalizar em meu benefício. Então vocês viram um psicopata agindo da maneira que age um psicopata. Pouca gente percebeu isso. Eu vi, claro que teve muita crítica nas redes sociais, porque o Lula usou o palanque, usou o túmulo como palanque e tal, mas as pessoas não identificaram que esse é um comportamento psicopático.
Porque as pessoas não estudam esse tipo de disfunção, se é que pode se dizer que é uma disfunção. Então, aí eu te dei um exemplo do que é um psicopata. É claro que existem vários níveis de psicopatia, tem mais altos, mais baixos, tem de vários tipos diferentes. Desse livro aqui, ele cita vários. Tem Hitler, tem Stalin, tem Lenin, tem várias personalidades públicas que ele cita, e ele dá o diagnóstico de como você reconhecer essas pessoas e não se deixar ser influenciada por elas, que essa é a parte mais importante do livro. Porque você analisar que Stalin, Hitler, Mao Tse Tung, esses caras foram psicopatas, ok, eles já morreram. Eles não vão te influenciar mais. O problema são as pessoas de hoje. Como é que você identifica, como eu estou fazendo agora a identificação do Lula, e eu não fui o primeiro a identificar isso, várias pessoas já identificaram. Como é que você identifica comportamentos psicopáticos de pessoas que estão no poder ou estiveram no poder, pessoas de grande influência, que têm o poder de influenciar muitas pessoas, e você se prevenir contra isso. Então, foi importantíssimo que a Vide tivesse traduzido esse livro para o português, porque a grande maioria do povo não lê inglês mesmo, a maioria do povo, na verdade, não lê nem em português, mas em português sempre vai ter um público maior que vai conseguir ter acesso a esse livro. Então, eu acho que eu falei mais ou menos o que eu tinha que dizer. Já disse aqui veio esse livro. Eu não vou contar o livro inteiro, então vocês leiam. Tenham em mente, esse livro, mais do que diagnosticar a presença do mal nas pessoas, ele consegue te dar ferramentas para que você identifique esse tipo de comportamento nas pessoas, num professor, num líder político, num presidente, num deputado, num rei, no diabo que seja, num chefe seu. Você consiga identificar para você saber como lidar com esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente, ele manipula todos, pelo menos todos que não perceberem que ele é um psicopata. E pouca gente percebe. Então, leiam esse livro que vocês vão entender o que foi, por exemplo, o Lula no poder. A Dilma não é uma psicopata, a Dilma é simplesmente uma jumenta, uma idiota, uma analfabeta, uma completa, assim, um robozinho que botaram lá. Da mesma maneira que botaram lá, jogaram no lixo. O Lula é um psicopata. Eu acabei de analisar o comportamento dele de psicopatia in loco, que ele fez agora, não tem nem um mês. Quer dizer, não sei se tem nem um mês, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de fevereiro e eu não sei que dia eu vou colocar no ar, mas se você considerar 23 de fevereiro de um mês para trás, aconteceu em menos de um mês. Então, eu dei um exemplo prático do que está nesse livro para vocês, que todo mundo acompanhou. E a parte teórica está aqui. Então, se você lê inglês, tá? É esse aqui. Se você não lê inglês, tem em português, para a felicidade de todos vocês. Olha que até rimou, impressionante, hein? Então acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não tenho como falar muito sobre o autor, porque tem pouquíssimas informações sobre o autor. O livro não tem nem orelha, ó. Ele não tem nem orelha, então não dá nem para saber mais informações sobre o autor. E na internet tem pouquíssima informação, tá certo? Então é isso, mas o que eu tinha que dizer sobre o livro, esse livro é um dos livros fundamentais, um dos livros mais importantes que já foi traduzido nos últimos 5 ou 10 anos no Brasil. Não deixem de ler. Se vocês querem se prevenir contra um psicopata, um psicopata num alto cargo, que pode ser, por exemplo, o seu chefe na empresa, leia esse livro. Você vai saber como lidar com esse tipo de gente. Como identificar e como lidar. Tá certo? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Lembrando que esses vídeos que eu faço de resenha aqui são uma pequena amostra do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo sempre tem o meu e-mail de contato, tá bom? Então uma saudação e até a próxima.